Salve, salve, rapaziada aí do Pode Motivar. Nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio. Nosso podcast aí visa motivar, inspirar as pessoas aí, conforme nossos convidados. E eu, Mano Dô, tô aqui com meu pai, que tá nesse projeto aí comigo. Tá, eu sou o Nelson, mais conhecido por todo mundo. E esse trabalho tem o objetivo de trazer pessoas que fizeram a diferença em suas vidas e podem fazer diferença na vida de outras pessoas, né? E o intuito é que a sua história pode motivar outras pessoas, né, a vencer como você, né? Como o nosso convidado de hoje é um vencedor, motivador. E passar a bola aqui pro nosso Mano Dô, para ele apresentar o nosso convidado de hoje. O famoso Ericão, Eric Gomes. Como você tá, irmão? Tudo bem? Graças a Deus. Opa. Nelson, obrigado pelo convite aí. Mano Dô, Nelson, assim que você fez o convite foi o maior prazer já aceitar na hora e vamos pra resenha. Opa, é o que a gente mais gosta, né? E quando a gente tava começando, eu falei, primeiro tem que ser o homem. Ericão aí, ó, a gente conhece desde do evento lá do Toque Certo, né? Isso Do mesmo. Daniel Sobreira, Dani. dá um salve aí pra ele, parceirão. Abração, Dani, parceiro também, né? E a gente se conheceu ali, até hoje vem mantendo contato, né? Foi. Então, gostaria que você falasse um pouquinho mais pessoal, pro pessoal te conhecer. Sou o Ericão aí, como o Mano Dô e o Nelson falou. Conheci o Mano Dô lá no jogo do Dani em Barueri. Já tem uns 5 meses já por aí, Mais né? ou menos. A gente foi embora junto até aquele Foi dia, uma né? resenha. A gente ficou na festa junto lá, Isso. com o Kiki, com o pessoal. Kiki. E eu sou o Ericão, sou lá de São Miguel, Jardim Helena, e jogador de futebol profissional, e a gente tem um projeto social lá na nossa comunidade também. Top. Vamos estar conversando sobre isso aí. Eu Eu vi trouxe um que- presente aqui pra vocês. Olha, Opa, Pessoal, Pode Motivar já tá como? Já tá pegando presente? camiseta lá do nosso, Já abre aí pra rapaziada ver. do nosso jogo beneficente que vai ter no final do ano aí. Amigos do Ericão. Ó que top. Já abre aí, já, pro pessoal Presente ver. de vocês aí. Obrigado, hein, meu mano. vamos Abre aí, ver pai. aqui. Obrigadão. Que é isso, eu que agradeço. Eu que vou ser a 10 do time? É sua? Ô, louco! Que moral, hein? E onde que vai ser esse jogo? É lá no Jardim Helena mesmo, no Campo do Araguaí. Quem Top. conhece lá. Vai ser pra arrecadar? Isso, Como o que vai nosso ser? jogo lá, a gente corre atrás de um patrocinador, ele faz o uniforme e aí a gente convida os amigos pra jogar e aí é obrigatório cada amigo que vai pro jogo, ele fica com a camisa, só que ele tem que dar uma cesta básica. Ah, então a gente já tá com a responsa já, hein? É, já sabe como que é. Top. Então, pra rapaziada aí entender um pouco mais, né? Eu e meu pai já conhecem um pouco da sua história e tudo mais, das resenhas e tal. Uhum. Mas eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre você em questão assim, lá de trás, sabe? Quando você começou, quando você era uma criança e tudo mais, quais eram os seus sonhos? O que você almejava, né? Até você chegar a ser um atleta profissional. O futebol sempre foi bem presente na minha vida, é paixão que eu herdei de pai, tio. Desde criança sempre foi meu sonho jogar futebol profissionalmente. Como eu sempre digo, eu não imaginei que eu ia viver tanta coisa boa que eu vivi no futebol, né? De realizar o sonho de jogar na Europa, de ficar lá 5 temporadas, de jogar futebol profissionalmente 13 anos da minha vida. Iniciei a trajetória no futebol com 7 anos, novinho e tal. Você começou aonde? O primeiro clube que eu joguei desde criança foi na Portuguesa. Portuguesa? Época do Leandro ainda, o senhor Nelson vai lembrar, o Leandro Sim. centroavante e tal. Ele tava no profissional, eu tava iniciando lá na base e tal. E aí joguei aqui em São Paulo, joguei na Portuguesa, União de Suzano e tal, no Boa Vista. E a minha primeira viagem pra fora foi pro Paraná com 17 anos. E aí foi onde comecei minha trajetória toda aí profissionalmente. Mas como foi? Foi através de uma peneira? Ou você já tinha um empresário? Como que era? Então, Porque assim, tipo, a gente vê hoje em dia uma dificuldade tremenda, né? Igual o antes tinha mais dificuldade ainda, né? Meu pai pode falar até melhor do que eu.
que ele também chegou a fazer peneiras e tudo mais, né? Acho que foi na Portuguesa, foi isso? Quando eu fui na Portuguesa, era uma peneira, nós fazemos lá mesmo no Canindé, tinha um campo de areia do lado. Eu treinei lá no campo do Guaraci. Então nós fazemos a peneira lá. E eu lembro que quando eu fui, o campo estava pesado, tinha chovido, né? E por felicidade e infelicidade também, porque assim, foi eu e mais 4 amigos. Certo. Né? Quando nós fomos fazer a peneira. E tinha um rapaz lá que, segundo se apresentou, que era o Liro dos Santos, e fez até um convite para que nós pudéssemos ir para Santos, fazer um outro teste lá em Santos, né? Só que, infelizmente, minha mãe não deixou na época, só minha mãe trabalhava em casa, então eu e meu irmão, então ela não permitiu que eu fosse. Falei, mãe, lá tem alojamento, tudo, mas ela não permitiu. Outra experiência que eu passei foi no Corinthians. No Corinthians eu fui, na verdade, sem um planejamento. Porque quando eu cheguei lá, tinha muitos garotos na época, então eles vão separando por o ano que você nasceu, né? Eu 68, a 68 fica aqui, 69 fica ali, e assim por diante. Só que o meu problema, eu fui com a cara e a coragem, né? Só que os meninos, a grande maioria, que eram pessoas, né, pessoas mais simples, eles foram atrás do Zé Maria. Eu não sei se seu pai falou do Zé Maria, que foi lateral do Corinthians. Na época, o Zé Maria, ele era vereador. Então, todo garoto que queria fazer um teste no Corinthians, eles iam até a Câmara Municipal, pegavam uma carta de apresentação do Zé Maria, e aí o Zé Maria entregava e esse garoto ia até a porta do terrão, e lá ele conseguia entrar, e eu não fiz isso. Então, eu fiquei muito frustrado na época, e falei, não quero mais fazer isso não, vou embora, e fui embora mesmo. Também nunca mais fui na porta de ninguém. E no seu caso, foi como? Eu fiz bastante também dessas peneiras aí e tal. Tinha dessas coisinhas de dar carta, vai lá e faz o teste e tal. Fiz bastante teste, entrei na Portuguesa, aí depois fui dispensado de lá e fiz um monte. Fiz no São Paulo, fiz no Corinthians, fiz no Palmeiras. Levei um monte de não aí pela vida. E aí, até contei aqui a história aqui no programa do Gomes, que eu tava jogando lá no Campo do Negritude, que é perto da casa de vocês lá, né? Pro time da minha família, o Brasão Negro e tal, e aí fiz um jogo, e aí quando acabou o jogo, um senhor me procurou eu e mais 2 amigos, ele aparentava estar meio alcoolizado e tal, e aí meus amigos não... Tomado um Danone? Tinha tomado uns Danone, não deram muita atenção porque ele falou e tal, e eu dei atenção pra ele, aí ele me chamou, falou, você tem o sonho de jogar profissionalmente? Eu trabalho de roupeiro num clube lá no Paraná, lá, mas eu posso fazer essa ponte pra estar te levando. Aí eu falei, não, claro que eu tenho interesse sim, eu quero jogar profissionalmente. Ele falou, então me dá seu número que eu vou te ligar. Eu não tinha nem celular ainda, era telefone fixo e tal. E aí ele me ligou, acho que uma semana depois, falou, pode arrumar a mala, que o pessoal lá no Paraná tá te esperando e tal. E aí eu fui pro Paraná, fui pra Pitanga, que é o centro geograficamente lá do Paraná. Cheguei lá em 2006, fui bem recebido pra caramba pelo pessoal lá e joguei o primeiro ano lá, sub-20. Em 2007 joguei a 2ª divisão do Campeonato Paranaense pro Clube Atlético Pitanguense. Era Esporte Clube Pitanga e aí depois eles mudaram pra Pitanguense. Aí joguei a 2ª divisão do Campeonato Paranaense em 2017, em 2007. Fui reserva o primeiro jogo e o restante do campeonato todo fui titular, isso com 17 para 18 anos. E aí dali em diante minha vida crescendo. E você jogava em qual posição? Lateral direito. Sempre lateral direito? Na Europa agora eu cheguei a jogar muito no meio, de volante. Mas a minha de ofício mesmo sempre foi lateral direito. E aí depois lá do Paraná, né? Você seguiu que caminhos, né? Vou tentar lembrar mais ou menos aí que foi bastante coisa. Ixi, vamos ter história. Foi 2007, foi em Pitanga, no Paraná. Aí em 2008 no Operário de Ponta Grossa, Paraná também. 2009 e 2010 Maringá. Aí 2011 fui pra Grécia, que foi minha primeira experiência fora do Brasil. Eu tava com de 20 para 21 anos por aí. Aí joguei na Grécia, no Agos Eleusa. Em grego significa Santa Eleusa. Aí joguei 2011, aí voltei, aí no final de 2011 ainda peguei o final do calendário aqui no Brasil, joguei em Rondônia. Ó a mudança, saí da Grécia para Rondônia. Aí joguei 2011 em Rondônia. Aí 2012 Paraná de novo, que foi o ano que a gente conseguiu acesso no Colorado. Aí 2013 Rondônia de novo.
Rolim de Moura, 13 e 14 Rolim de Moura. Aí, não, desculpa, 13 Rolim de Moura, 14 Campo Mourão, Paraná de novo. Aí 2015 voltei pra Europa, que foi quando eu voltei e ingressei lá. Aí fiquei 2015 Albânia, 2016 Albânia e 17 e 18 França. Top. Que aí foi quando eu Selou. parei. Mas assim, uma curiosidade que eu tenho, né? Assim, a gente vê muitas pessoas, muitos jogadores, né? Jogam aqui relativamente clubes menores e tudo mais. Faz a carreira deles. E como que é esse trâmite para ir até a Europa, né? Tem um intermediador, como que foi no seu caso? Sim. E ainda mais na Grécia, né? Que particularmente eu tenho vontade de conhecer. Lugar Então, bom demais. como que foi esse processo, né? Eu fui através de DVD. Eu tinha um DVD na época dos jogos que eu fiz no Paraná. Aí um rapaz editou pra mim, tinha um DVDzinho, aí um conhecido que conhecia o empresário de lá da Grécia, que ele era o brasileiro, aqui da freguesia do Ó, mandou e ele tava começando a fazer essa intermediação de jogadores pra lá e tal. E aí eu fui, conheci ele lá e tal. Hoje em dia eu não falo mais com ele, eu sou grato pra caramba pela oportunidade que ele me deu de ter aberto essa porta pra mim na Europa. Aí depois pelo caminho, pelo modo dele de trabalhar e de tratar as pessoas, a gente acabou se afastando. Hoje em dia eu não tenho mais contato com ele. Tenho com o irmão dele, que virou um grande amigo meu. Mas pelo fato da gente ver as coisas diferentes, enfim, se ele acha certo o jeito que ele trabalha, porque hoje em dia eu trabalho também com futebol, mas não trabalho do jeito que ele trabalha. E aí a gente acabou se afastando, mas eu sou muito grato por ele ter aberto essa porta pra mim lá na Europa lá e acredito que minha vida mudou muito através dessa oportunidade que ele me deu de jogar lá na Grécia. Sim. Então eu fui através de DVD, né? Mas hoje em dia a gente trabalha com a nossa empresa que chama Authentic Sports, que agencia atletas. De vez em quando eu consigo estar mandando alguns jogadores sem esse DVD, sem esse material. Mas é mais da confiança, que a gente tem um parceiro que trabalha com a gente lá na Polônia e eu converso com ele e falo, ó, esse jogador que eu tô te mandando aí é muito bom jogador, pode confiar, recebe aí e confia na minha palavra que vai dar bom resultado. Graças a Deus todos que eu mandei assim deram bons resultados mesmo. Bateu e ficou. Bateu e ficou, todos. Mas tem algumas janelas que a gente trabalha lá que a gente não consegue mandar sem material. Se o cara não tem assim um DVD, uma coisa pra mostrar um material de trabalho, a gente não consegue. Esquece. E assim, você falou que você parou de jogar em 2018, né, na França? Isso mesmo. Final de 2018. E como que foi esse trâmite pra você entrar no mundo do business, do futebol, né? Porque você falou que agora vocês têm uma agência e tudo mais. Isso. E como que foi essa sacada de você falar, aqui tem como fazer negócio, tem como, né, ganhar um dinheiro, ajudar as pessoas, como que foi? Eu parei no final de 2018, eu fiquei com aquele negócio na cabeça se eu continuar jogando ou não. Porque eu ainda tinha proposta pra jogar. Em quais times? Lá na França ainda, porque o treinador do time que eu parei, que foi o Gournay Apré, ele é português. Virou um grande amigo meu. Provavelmente ele vai assistir esse programa aqui. Top. O professor Luiz Moita, mandar um abraço pra ele. Ele tá lá pra família, na ele tá lá França, em Paris, isso, ele mora em Paris. Ele sempre acompanha, então vou estar mandando um abraço pra ele aí que Top, ele acompanha sempre quando eu tô nos programas aí. Agradecer pelo tratamento que ele e a família dele tiveram comigo lá. E aí tinha proposta ainda pra eu estar jogando. Só que eu fiquei na dúvida se eu continuaria ou não. Pesou muito o fato do meu filho estar crescendo aqui, longe de mim. Ele tava, conseguia acompanhar, né? não conseguia acompanhar muitas fases importantes e tal. E eu sou muito família também. Tava sentindo falta do contato com meus pais, com a minha família toda. Enfim, aí parei de jogar. E eu tive um erro durante a trajetória que não foi concluir os estudos, o ensino superior. Eu fazia faculdade de serviço social. Só que por conta das viagens eu não consegui terminar. Acompanhar, né? Então quando eu parei de jogar, eu não tinha uma profissão assim pra seguir, né? Não tinha uma formação. E aí pelo fato de eu, graças a Deus, sempre tive um bom relacionamento onde eu passei, falei, pô, posso seguir nessa área, eu tenho bastante contato, fiz bastantes amigos por onde eu passei. E eu já tinha treinado uma rapaziada quando eu vinha de férias pro Brasil. Eu trabalhei na empresa de um amigo meu que era de agenciamento de atletas também, e eu treinei bastante gente. Falei, acho que pode dar certo. E aí na época o
o cara que cuidava das minhas coisas, que é o Nenê, que é o meu sócio na Authentic Sports, eu chamei ele e falei, ó, o que você acha da gente abrir um centro de treinamento, receber a rapaziada, e aí a gente trabalha com quem já tem material, mas dá oportunidade para quem não tem ainda um material. Sim. Ele falou, não, beleza. Aí a gente começou a fazer esse trabalho aqui em São Paulo, num campo lá na Vila Mariana, de receber a rapaziada, de ver jogar e tal. E aí começamos a mandar pros clubes. Mandamos aqui pro Nordeste, Paraná e tal. E aí foi abrindo as portas e a gente começou a mandar pra Europa. E aí, graças a Deus, começou a dar certo, a gente E você tem uma proximidade, embalou. assim, a empresa de vocês tem uma proximidade maior com o pessoal daqui ou da Europa? Daqui do Brasil, eu falo. Ó, hoje em dia a gente tem 4 jogadores ativos, né? Aham. Que estão em atividade. Os 4 estão lá. Então lá. 3 na Polônia, um foi pra Alemanha agora e um na Espanha. Top. Tudo lá fora. E assim, um pouco dos bastidores. A gente queria saber. Como que funciona, assim, esse processo contratual? Tipo, você mandou o material, eles analisaram, vem pra cá. Mas tem todo, acredito que um trâmite, né, a ser feito. São casos relativos, né? Cada um de um jeito. Quando a gente pega um jogador que a gente olha assim, aquele que brilha o olho, que você fala, ó, esse daí, ele vai trazer bom resultado pra gente lá na frente lá e tal. A gente faz um contrato com ele aqui no Brasil, amarrando ele com a gente, tentando amarrar, né? Ele viaja e tal, aí a gente acerta com, vamos supor, ele chegou lá e acertou com um clube na Espanha lá. Aí tem toda aquela negociação com o presidente do clube, porcentagem, porque se o jogador for vendido lá na frente lá, tem que dividir certinho a porcentagem do jogador, a da empresa, a do clube. Tudo dessa maneira aí. Mas como a nossa empresa ela ainda não tem um suporte ainda para estar fazendo contrato com todos os jogadores, então tem jogador que a gente manda, chegou lá, o jogador foi bem, estourou, só que a gente não tem contrato com ele. A gente recebe uma porcentagem por mês do parceiro que trabalha com a gente lá, do clube, por a gente ter feito esse trabalho intermediário. Mas assim, vamos supor que lá na frente ele é vendido para um clube lá. Exemplo, ele tá lá na Polônia, ele jogou bem, foi bem, e o Legia Varsóvia quer comprar ele, que é o maior time lá da Polônia. Ele vai ser vendido pro Legia. Se a gente não tem contrato com ele, a gente fica dependendo da boa índole do jogador. Dele falar assim, pô, esses caras aqui me ajudaram, eu tô aqui porque eles conseguiram fazer a ponte de eu vir jogar aqui, então eu vou lembrar deles e eu vou dar uma fatia do bolo para eles. Mas vai depender dele. Se ele achar que tem que dar, a gente agradece. Mas se ele não der, também a gente não tem meios legais nenhum para poder cobrar ele de alguma coisa. Entendi. Entendeu? Assim, Ericão, como que seria assim, como fala? Você disse, ainda vocês não têm condição ainda de fazer esse contrato. O que impede ainda para que vocês tenham esse controle do jovem que vocês estão levando para lá? É que assim, Nelson, a nossa empresa ela ainda não tem essa estrutura para estar garantindo isso aí para os jogadores. Hoje em dia, uma empresa grande de futebol, ela é filiada à CBF. O cara vai lá, ele faz o curso lá de intermediador CBF e tal. E aí a CBF, junto com a FIFA, ela dá esse suporte pro jogador. Essa segurança para a empresa. Se a empresa, vamos supor que o Mano Dô tem lá a empresa dele, ela tem essa intermediação aí CBF. Ele vai amarrar o contrato lá com o jogador. Nenhuma outra empresa consegue quebrar isso. De chegar, porque acontece de uma empresa grande vir e tomar o jogador numa menor. Vamos supor a nossa empresa hoje. Se eu tenho um jogador, ele é muito bom e a gente está oferecendo por mês para ele lá, pagando a academia dele, dando um suporte no material esportivo e aí ajuda com uma conta lá para a família e tal, que é o que está dentro do que a gente consegue ajudar. Só que aí vem uma empresa dessas grandes aí, não vou citar nome, né, para não se comprometer, mas tem essas grandes de futebol aí. Aí chega no jogador, eles vão chegar na gente. Normalmente eles vão direto no atleta. Mas o que a empresa lá, Authentic Sports, te ajuda por mês? Nisso. Faz o seguinte, se você quiser fechar com a gente, eu posso dar uma casa para sua família, eu te dou um salário de tanto por mês aí e eu tenho contato em tais clubes. E eu posso estar fazendo essa ponte aí para você estar indo para lá. O jogador,
é facilmente seduzido por uma proposta dessa daí. E aí eu volto no que eu falei, se for um jogador de boa índole, ele vai falar, pô, mas os caras ralaram comigo, eu posso até fechar com você, mas eu tenho que separar uma fatiazinha do bolo aí pra esses caras aqui, porque eles me ajudaram muito. Aí legal. Agora se for um jogador que vai falar, não, beleza, vambora. A nossa empresa hoje, ela não tá cadastrada na CBF. Então o contrato que a gente faz, essa outra empresa, ela consegue quebrar. E aí a gente fica A ver a ver navios. Infelizmente. A gente está correndo atrás para poder fazer esse trâmite todo aí, ter uma segurança maior. Só que a gente está dando o passo conforme as nossas pernas, né? Para não dar um passo maior e acabar dando uma complicada na empresa. Mas como que faz isso? É um curso que você vai lá na Isso. CBF e faz? Isso mesmo, é um curso que você paga ele anual. Você faz o curso e anualmente você vai se atualizando. Para essas empresas grandes aí não é nada tá pagando esse valor para a CBF. Aham. Agora, pra gente que tem o custo dos atletas por mês, queira ou não queira, ainda não teve um jogador ainda que despontou, que deu aquele retorno grande para a empresa e tal. Eu tenho alguns amigos que começaram com empresa igual a gente, menor, e hoje em dia eles já têm um suporte muito maior, porque teve um jogador que acertou num clube grande aí, eu não vou falar aqui para não expor o que eles passam para mim, Sim. mas um jogador que ele acertou, que começou assim igual a gente também e tal, e aí veio uma proposta de um clube grande e tal, ele recebeu uma bolada de um jogador que ele tinha, que não traiu ele, continuou até o fim. Hoje em dia ele consegue manter, acho que ele tá com uma grade lá de uns 17 jogadores. Ele tem jogador na base do Cruzeiro, Atlético Mineiro, América Mineiro e tal. Mantém todos, estruturou a empresa com um retorno que ele teve de um jogador. Top. Eu não sei se você pode falar, né, mas... Não, mas é leve ainda. Você poderia falar, assim, os clubes que você tem contato? Ah, não, isso daí tranquilo, isso daí De boa? é de boa pra falar. É que a gente não tem contato direto com o clube. Na Polônia, né? Quem trabalha com a gente lá é o Felipe, ele jogou na primeira divisão da Polônia durante muitos anos e casou com uma polonesa e entrou pra esse ramo aí. Então a gente manda o jogador pra ele e ele vai de acordo com a necessidade dos clubes lá. Ele procura quem que tá precisando de um zagueiro. Se a gente mandou um zagueiro, Um zagueiro de tantos metros. isso, eu preciso de um canhoto. Isso, os caras ligam, ó, Felipe, eu preciso de um zagueiro canhoto. Aí, o Ericão, tem um zagueiro canhoto aí? Tem. Ó, Ericão, os caras estão precisando de um atacante de beirada, tem aí? Então, na verdade, você faz o trabalho do olheiro, né? Isso. O olheiro. Porque você que faz você olha, consegue encontrar esse jovem, né? Que tem a característica Isso. que como é o nome dele? Felipe. O Felipe tá pedindo pra você e aí você faz a ponte pro Felipe. Isso mesmo. Eu falo, ó, tem aqui, Felipe, posso mandar? Aí a gente faz os trâmites de tudo aqui de documentação e o cara viaja. Agora na Espanha eu trato direto com o presidente do clube. Chama Safor Clube, é da Gandia, na região de Valência ali. Eu trato direto com o presidente. É de que divisão esse clube? Ele tá agora na 4ª divisão da Espanha. Mas a estrutura do time lá de fora é outra realidade, né? Eu costumo falar direto aí. Quando eu tava na França, no Paris Pocher, teve um fim de semana que o treinador me convocou pro time B. Eu fiquei puto, eu falei, puta, não acredito, mano. Ter que jogar pro time B e tal. Tava bem pra caramba no ar, não tinha um motivo assim plausível pra falar, mas fazer o quê? Tem contrato, tem que jogar. Sim. O contrato não disse que eu tenho que jogar só no time A. E o time B tava acho que não era na 7ª ou era 8ª divisão. Falei, vamos, né? Fazer o quê? Já tô aqui. E aí eu fui. Mano Doce, você vê a estrutura de um time do time. O nosso time, ele era de uma divisão maior, o A. Uhum. Mas o B foi jogar a rodada da 8ª divisão. Era 8ª ou era 7ª, não lembro. Mas a estrutura, comparado com o que a gente vê aqui no Brasil, aqui se você chegar lá, eu não vou te falar a divisão que é. Vamos lá, Dô. Você assistir o jogo, aí você vai acompanhar o vestiário, bastidores, vai acompanhar o jogo. Depois do jogo você vai falar assim, Ericão, eu acho que essa daí deve ser a 2ª divisão nacional, 3ª e tal. A estrutura é gritante totalmente diferente. Por isso que depois que eu joguei lá, eu não quis jogar mais aqui no Brasil. Porque eu sabia que eu não ia ter mercado mais para jogar uma Série A aqui no Brasil.
E aí eu ia ficar pegando... Gostou de ganhar em euro, né, pai? Mas é diferente, Essa é a melhor Sim. parte. Melhor parte. Mas assim, o europeu, ele trata o futebol mesmo como negócio ou como uma diversão ou sonho? Porque assim, como você fala, um clube com uma divisão bem inferior. E a estrutura que eles têm, se nós analisarmos um clube aqui da 4ª divisão, às vezes a estrutura dele é muito precária. Uhum. Como que é a mentalidade do europeu com relação ao futebol, como ele vê o futebol e a diferença aqui no Brasil, que é aquela coisa do clubismo. Isso, eles são muito profissionais. Em tudo, em todas as áreas lá. Que nem quando, vamos supor, se eu chegar aqui no Brasil, já teve vez de eu chegar num clube e eu começar a treinar sem assinar o contrato. Tinha alguns amigos meus que não colocavam o pé em campo enquanto não assinava o contrato, por segurança. Mas eu, em todo clube que eu chegava, falava, ó, apresentação, o treino é amanhã, tal hora. Eu tava dentro do campo para treinar. Se eu tivesse alguma lesão, eu tava perdido, porque eu não tinha contrato nenhum. Quem que ia garantir alguma coisa para mim? Ninguém. Lá na França, não. A primeira coisa que você faz é, você fez os exames médicos, tá tudo ok, passou a caneta e você vai para dentro do campo. E aí, quando você assina esse contrato aí, eles te dão tipo um convênio médico com a federação, que qualquer lesão que você tenha, ou no treino, ou no jogo, automaticamente você já é encaminhado para uma fisioterapia, para uma ortopedia, para um hospital, alguma coisa assim. Aqui no Brasil, Esse contrato tem seguro? tem seguro. Porque assim, além do tratamento médico que você tem, é lógico que você vai ficar parado e assim você não ganha. Tem jogos, mas você não está ganhando. Sim, Então, eles têm um seguro também, tem. que quando você está parado, o seguro está cobrindo Isso. Você as tem suas todo esse despesas. suporte aí. É interessante. É pra caramba, muito diferente daqui do Brasil, né? Sim. Que às vezes o cara pega uns clubes aí de 3ª, 4ª divisão, aí tá lá jogando, machucou. Acabou o contrato, já era, você não recebe mais nada. Aí você passa o resto do ano machucado, tratando uma lesão, e aí o cara tem família, tem conta pra pagar e fica naquele perrengue lá. O corpo dele, que é a ferramenta de trabalho, não tá boa pra trabalhar, as contas chegando e não tem de onde vir dinheiro. E como que Infelizmente. o europeu vê aqui o Brasil? Tipo, eles acham que a gente meio que, sei lá, parou no tempo, como que é? Ó, o brasileiro ele é muito bem quisto lá. Isso aí eu pude comprovar nos 3 países que eu passei. Nos 4, porque eu fui ainda conhecer a Macedônia também, a gente foi muito bem recebido lá. Eles gostam muito do brasileiro. Só que eles ficam com o pé atrás porque muito brasileiro já deu mancada lá. Quando eu cheguei na Grécia, o primeiro clube que eu fui, que eu falei que foi o Agos Eleusa, o presidente chamou a gente para conversar. Eu não entendia grego ainda, hoje em dia eu não falo fluente, mas eu consigo me comunicar no grego. Só que era a minha primeira, segunda semana lá, eu não sabia. Então o empresário que estava lá que fazia a tradução. Aí o presidente perguntou o que eu queria. Quando eu saí daqui, eu já fui com a cabeça de ficar. Eu não fui com a cabeça assim, eu quero tantos mil em euros. Eu queria ficar. E aí quando ele perguntou, eu falei, ô Hugo, fala pra ele que eu quero, se eles me derem a casa e as compras do mês, pra eu acertar essa primeira temporada aí, eu já aceito. E uma ajuda de custo aí pra eu não ficar sem dinheiro no dia a dia. Mas eu já aceito, porque eu quero aparecer, eu quero jogar. E aí, acertei com o clube e tal. Só que tinha cara que chegava lá, cara bom de bola pra caramba, que chegava pedindo uma luva. Eu quero tanto de luva pra acertar e tal. Só que teve brasileiro que pegou a luva e meteu o pé pro Brasil. Nossa. Vai. Então, por causa de 1 ou 2 que dá essas mancadas aí, o resto dos brasileiros pagam, porque a notícia corre, pô. O presidente do clube vai falar pros outros presidentes, falar, pô, dei tantos mil em euros lá na mão do brasileiro, lá o cara sumiu, não se reapresentou, não veio pra treinar e tá lá no Brasil lá. O cara, provavelmente, que veio pro Brasil se arrependeu depois, porque o dinheiro vai acabar, pô. Uma hora você vai gastar tudo, mesmo que o euro, comparado ao real, é muito mais valioso, mas Já acaba. uma hora você vai secar. Então eles ficam um pouco com o pé atrás referente a essas coisas aí.
valorizam muito o nosso futebol, valorizam muito, eu acho que é o futebol mais valorizado do mundo. Se você chegar lá hoje, lá, para um presidente e falar assim, ó, tenho ali um francês, um argentino, um uruguaio, um espanhol e um brasileiro. É certeza que eles vão querer ver o brasileiro. Eu cheguei aí na cidade de Patra, que é umas 2 horas de Atenas, para fazer um derby. A gente chegou no dia do derby. Um dos diretores do time é o Corrida Loz, o nome do time. Entrou em contato com o nosso empresário na época lá e falou, ó, eu queria ver seus jogadores. Ele falou, não, beleza, vou levar aí pra você conhecer. Levou. Quando a gente chegou foi no dia do derby da cidade. Normalmente, se você chega com um jogador no dia de derby, os caras não vai falar, não, espera, amanhã, depois de amanhã vai ter representação, a gente vê no coletivo aí e tal. Ele colocou os 3 brasileiros pra sair jogando no derby, sem nunca ele ter visto. Ele foi pela nacionalidade. Colocou nós 3 pra sair jogando no dia do derby. Tem a foto desse jogo aí até hoje. Aí você já tava mais de volante já? Eu joguei de volante, o Batista, que era o outro brasileiro, jogou de extreme, que é o que joga no extremo, né? Extreme Dexia, o extremo pela direita, e o outro, que era o Guinho, jogou pela esquerda. O Guinho deu azar, machucou com 5 minutos de jogo. Mas pra você ver, assim, o peso que tem o brasileiro lá. E aí, quando a gente chegou, a gente não entendia muito o grego ainda, mas só dos caras, a gente viu os caras falando, brasiliane, tria brasiliane, 3 brasileiros. Foi um movimento foi tudo pra vocês. um movimento diferente na cidade só pelo fato de ter 3 brasileiros para jogar pelo time da cidade. Então, assim, o brasileiro é muito bem quisto lá, eles valorizam muito o futebol do brasileiro, só que eles ficam com o pé atrás por causa da irresponsabilidade de alguns brasileiros que já deram uma mancada lá. E o que a gente também queria saber, nessa longa carreira aí de futebol e tudo mais, acredito que você jogou com grandes atletas e tudo mais, né? Teria algum aqui que você lembra, você fala, mano, esse cara é diferente, tem alguma resenha pra contar, alguma coisa legal? Ó, joguei junto com o Paulinho, acho que até o Corinthians vai liberar ele agora, né, que tá machucado. Paulinho, volante. Joguei junto com ele, na mesma época que a gente jogou o Maicon Leite, não sei se vocês lembram, que jogou no Palmeiras. Pegou o Santos também, né? Isso, jogou no Santos. Joguei contra o William, que jogou do Corinthians. O William, desde pequeno, a gente já via que era... Não, o William. O Negão? Isso, que tá na Inglaterra agora. Isso. O William, desde pequeno, você já via que ia ser... Muito diferente. Diferente, craque. Tiveram outros jogadores que jogaram com a gente que eles tiveram uma carreira de sucesso na Europa, mas não foi assim, seleção brasileira e tal. Tem um jogador que jogou com a gente, eu tenho contato com ele até hoje. A gente é até amigo de família. O Gui. Jogou com o Paulinho, com o Maicon Leite também. Foi um dos melhores canhotos que eu vi jogar. Craque. Jogou na Suíça, jogou na China, agora ele tá na Indonésia. Até quando ele tava na China, ele jogou contra o Renato Augusto, ele postou uma foto. Jogou nos Estados Unidos, jogou contra o Henry, jogou contra os fera da bola aí. Uhum. Ele é um que, desde criança, quando a gente jogava, falava, esse daí, se ele não for o 10 da seleção, ninguém vai ser. E aí, os caminhos da bola a gente não entende, né? Tem cara que hoje joga na seleção aí que a gente tava passando raiva anteontem daí, com algumas peças aí que a gente não entende como que tá vestindo a amarelinha, né? Sim. E ele não teve esse prazer de jogar. Mas cracaço da bola, mas eu joguei com esses daí que eu te falei aí. E qual que você acha que foi o mais diferente que você jogou? Olha... É que você sempre jogou mais defensivo, né? Então qual que foi o mais difícil, assim, de você marcar? O William, certeza. O William sempre foi rápido demais. Ele sobrava no meio na categoria de base, ele sobrava. Pra pegar não dava não. Não dava? Não dava. Quando eu sabia que ia jogar contra o Corinthians, eu falava, vixe, tem que marcar o homem, ferrou. Nossa. Tem alguma resenha top aí na bola? Ixi, tem. Até a gente já teve alguma junto aí já, né? Mas essa daí deixa pra outra oportunidade. Ixi, tem várias, hein, mano? Em todos os lugares que eu passei teve alguma... Uma coisa legal. Alguma assim. Resenha engraçada, mano. Teve na Grécia. Um dia que eu saí pra jantar com uma grega lá.
A gente saiu, bateu um papo e tal. Fui pra Glifada, que é um bairro de praia lá de Atenas. E aí na volta ela me deixou pra ir embora. Me deixou no centro de Atenas, que é em Síntagma, que é como fosse aqui a Praça da Sé, em São Paulo. E aí quando eu fui pegar o trem pra ir embora, não tava tendo mais trem, porque tava tendo manifestação. Lá os gregos, lá se você colocar 5 centavos a mais na passagem, eles estão reclamando e estão indo... Colocando fogo já na cidade. Ah, eles são embaçados. E aí quando eu fui pegar o trem, o cara do trem falou pra mim, ó, Simeratelios, hoje acabou. Nossa. Falei, puta, e agora, mano? Firmeza, aí subi, liguei pra ela. Ó, Telios, trem, Telios. Aí ela, perímene. Perímene é espera em grego. Isso daí eu já sabia. Uhum. Esperei, aí ela me ligou. Ó, bus eu entendi, ônibus. Ex-decatêssera. Falei, E pô, aí? ex-decatêssera. O que é ex-decatêssera, Nelson? Mano, aí a primeira palavra que eu aprendi em grego, eu falei pra ela, decatalaven, não entendo. E ficou naquela resenha, ela, ó, perímene, aí me mandou por escrito. X, aí beleza, decatêssera, 14. Vai eu atrás do ônibus, ex-decatêssera. Nunca tinha andado de ônibus em Atenas, só andava de trem, mano, porque de trem você grava a estação, você desce, é facinho. Ah, eu tenho que descer em Águas Dimitris. Chegou em Águas Dimitris, a mulher vai falar, você desceu. De ônibus nunca tinha andado. Aí vai eu pro ponto lá, mano, esperar o ex-decatêssera. Isso, o ponto na rua do lado do palácio da Grécia. Coro comendo lá a manifestação, polícia dando cacetete em todo mundo e eu lá no ponto esperando o ônibus. 1 hora, 2 horas, 3 horas, cadê o ônibus? Falei, não, espera aí, tem alguma coisa errada, mano, o ônibus não passa aqui. Tudo bem que o Parque Dom Pedro demora pra passar lá onde eu moro, mas não é tanto assim. Aí eu me dei um estralo, falei, putz, mano, eu acho que mudou o caminho por causa da manifestação. Aí vai eu andar, fui andando até o outro ponto lá na frente. Chegou lá, perguntei pro cara, é que decatei, será o cara, né, sim, em grego. Edo, aqui. Peguei o ônibus, ex-decatêssera. Nem sentei, mano. Tava abafadão. Falei, puta, onde que eu desço? Daqui mesmo? Tô lá em pé segurando, esperando passar o ponto do que eu tinha que descer. E lá na Grécia tem uma rede de posto que ela domina a Grécia. Ela patrocina vários times lá. Eu não me atentei que poderia ter vários postos lá com aquele nome. Quando eu vi o primeiro, eu falei, putz, esse posto é perto de casa. Que o símbolo dele é tipo um cavalinho. Dei o sinal, Nelson, desci, falei, putz, já tô perto de casa. Quando eu desci, mano, que eu olhei que eu não conhecia nada. Falei, puta que eu pariu, não, onde que eu tô? Aí eu fiquei abafado, pai. Isso, 3 No meio da Grécia. 3h30, 4 horas da manhã, não Cê podia é ligar louco. pro empresário, que ia ligar pro cara e falar o quê? Não, eu tava com uma mina ali. O cara falou, mano, você tá 3 semanas na Grécia e quer namorar e 3 horas da manhã você tá aquela me coisa lá do ligando. brasileiro, né? Que a gente tava falando. Você entendeu? O cara vai falar, puta, o cara veio pra Grécia pra namorar. Eu não fui pra isso, mas já que aconteceu, eu fui na situação, Acabou acontecendo, né? E a mina perguntou pra você, que prato você conhece daqui? Você falou arroz grega. Só isso. Só isso. Ah, um churrasquinho grego. E sei que vocês quebram o prato aí quando tem casamento. Aí desci, mano. Não achava lugar nenhum. Aí fui perguntar pros taxistas lá. Ó, aí fui eu falar bem pausado pra ele tentar me entender. Mo Speech, minha casa, Kodá, State, Cat. A minha casa é perto da estação Cat. Aí o cara fez assim, pô. O grego, quando ele faz pô, mano, ele tá exagerando em alguma coisa. Ou é muito bom, ou é muito longe, ou é muito ruim. Aí eu já imaginei. Aí ele fez assim, polimacria, muito longe. Ixi. Vou fazer o quê? Tem que ir. O zero que eu tinha no bolso já tinha gastado com ela lá pra pagar um cafezinho. Não tinha recebido nada ainda do clube. Eu falei, vamos embora andar, pô. Quando o cara falou E você que tá não muito ligou pra longe, ela de já novo? veio- Não liguei. Não. Fui andando. Quando o cara falou que tava longe, você já viu a vozinha do Faustão. Ferrou! Essa mesmo. Peru. Mano, eu andei. Ah, só que era uma reta. Graças a Deus não era um caminho que você tinha que ficar virando. Uhum. Vai eu na reta do caminho. Ah, eu gastei acho que mais
1h30 mais ou menos, mano. Na do caminhada? E aí só na linha com os caras lá esperando lá em casa. Os caras, e aí, Ericão, tá onde e tal? Eu falei, mano, tô no caminho, daqui a pouco eu chego. Eu quando eu cheguei. E era verão na Grécia essa época aí. Eu cheguei em casa suando, mano. E outro dia tinha Pingando. jogo ainda? Não tinha treino, ainda bem, era Ufa. folga. Eu saí pra velar porque era folga. Quando eu cheguei em casa, os caras riam demais. Falou, mano, tá fazendo físico na madrugada, pai? Tá bem preparado. Mas na Grécia foi muita resenha boa. A gente tinha um parceiro lá, o Guinho, que ele era meio sono pras coisas. A gente aprontava várias coisas. Ele falava que tinha reunião de condomínio. Ó, tem reunião de condomínio hoje, mano. Tem que ir alguém representar o nosso AP. Vai lá você. Pô, mano, do reunião de condomínio em grego. Você vai entender o que lá, mano? Ó, mas vai lá no número tal, que era o número da síndica. Uhum. E a mulher era brava pra cacete. Na hora que ele apertou a campainha lá, a mulher abriu a porta. Que? Ti férias, o que você quer? Namorada. Não, eu vim, ele em português. Eu vim pra reunião de condomínio. Não vai entender, Ti férias, eu não dei catada, o que você tá falando aí? Aí escuta. Mas aí, conta um pouco do seu projeto aí, desse trabalho que você faz. Ô, Nelson. Um trabalho maravilhoso. Esse projeto aí, ele é uma bênção na nossa vida lá. Ele leva o nosso nome porque quando eu vim da Albânia em 2015, eu e uns amigos que estavam aqui no Brasil, né? A gente organizou um jogo beneficente lá na comunidade que a gente mora. E teve o jogo, a organização não foi tão boa porque era o primeiro e tal, só que o resultado das doações foi muito bom, o pessoal se mobilizou bastante lá. E aí passou alguns dias e tal, acho que um mês depois do jogo, eu falei, putz, a gente conseguiu ajudar bastante gente com esse jogo aí. Só que não queria parar por aqui, né? Ficar ajudando uma vez no ano só e tal. Acho que é bom a gente montar alguma coisa pra gente ajudar com mais frequência. E aí mandei mensagem pra 16 amigos. Falei, ó, fazer uma reunião aqui em casa aqui, tô pensando em a gente dar início num projeto social aí. E aí só 12 vieram pra reunião. 11 na verdade, né? Deu 12 comigo. E aí falei pros caras, pô, meu, a gente, através do jogo aí a gente conseguiu ajudar a gente pra caramba e tal. O que vocês acham da gente fazer um projeto social aí? Fazer o que tiver dentro do nosso alcance aí pra ajudar as pessoas. Aí a rapaziada gostou bastante e tal. E a gente deu início ao nosso projeto. No começo a gente saía uma vez por mês para levar alimento pro pessoal em situação de rua. A gente saía de São Miguel, ia fazendo um pinga-pinga, Avenida São Miguel, Amador Bueno e tal, até o centro. A gente começava, era umas meia-noite, ia acabar a ação lá para 5 da manhã e tal. Hoje em dia a gente já tem um esquema melhor que a gente começa antes e quando é umas 11h40, meia-noite tá finalizando. E a gente começou a aparecer voluntário, o pessoal querendo participar e tal. Aí a gente foi acolhendo o pessoal, aí a minha família entrou no meio do caminho, começou a participar também, meus pais, meus tios, minha irmã e tal. E aí o projeto foi crescendo. Hoje em dia a gente está com a base aí de uns 60 voluntários ativos, mas ainda tem um pessoal que colabora e tal. E a gente faz, graças a Deus, a gente faz bastante coisa. Durante o ano a gente faz, pegando o calendário assim do ano todo, a gente faz 2 eventos por ano para arrecadar fundos para cesta básica. No meio do ano é uma feijoada beneficente e no fim do ano, que é o próximo que está chegando agora, a gente tem um jogo seguido do evento. Aí tem o jogo e depois do evento. O jogo, como eu falei no início, a gente vende a camiseta por uma cesta básica. Então no jogo a gente já garante 80 cesta básica. No evento, tudo que é vendido é revertido depois em cesta básica. Cerveja, churrasco, doce, o que for vendido lá depois é para cesta básica para nossa comunidade. Aí a gente faz a festa das crianças, Páscoa. Durante o ano todo a gente faz um trabalho com uma casa de apoio à criança com câncer. A gente ajuda 2 abrigos. A gente faz um trabalho com asilo. Peraí que tem mais coisa, a gente faz bastante coisa lá. Fora as entregas de cesta na comunidade, fora no dia a dia que o pessoal procura a gente para comprar remédio, para alimento, até às vezes não tem uma cesta, mas a gente consegue ajudar com macarrão, um arroz.
dinheiro para a pessoa poder fazer um tratamento no hospital. Todas essas coisas a gente faz durante o ano todo. E tudo isso aí é mantido apenas pelos voluntários. A gente não tem ajuda política nenhuma do governo, nada disso. Isso daí eu falo com o maior orgulho, que são os voluntários que mantêm o nosso projeto. Não tem um político para chegar e falar assim, ó, o Amigos do Ericão Divinação é a gente que mantém. Os próprios voluntários que mantêm tudo isso que eu tô te falando aí o ano todo. Não que a gente nunca tenha aceitado a ajuda deles. Toda ajuda é bem-vinda. Ó, Eric, tal vereador tem 30 cestas lá, manda, a comunidade Mas precisa. eles já procuraram vocês? Já, vivem procurando a gente. Vou ajudar com R$ 500 aí na festa das crianças. Manda, toda ajuda é bem-vinda. A nossa comunidade ela é bem carente. Certo. Então a gente precisa da ajuda de todo mundo. Mas graças a Deus, tudo que a gente mantém o ano todo é feito pelos voluntários. A ação que a gente faz toda segunda-feira, ela custa R$ 450 em média, toda segunda-feira. Então, se você pôr no mês aí, já é um dinheirinho, sim, um custo alto. Né? A festa das crianças que a gente faz com as crianças com câncer, ela também tem um custo, porque as crianças não podem comer qualquer coisa. As doações que a gente leva para o abrigo, também a gente tem que ter um custo de uma roupa, de um presente, de um sorvete, um lanche, que a gente leva lá também. Tudo isso aí tem um custo. E graças a Deus a gente tem um time de voluntários lá que veste a camisa, abraça a causa e mantém tudo entre nós. Não tem ninguém para falar assim, ninguém que eu diga assim, do meio político, né? Eu que mantenho lá, ninguém. A gente fala isso daí com muito orgulho. Não que amanhã ou depois a gente não vai precisar deles, porque a gente sabe que tudo hoje em dia depende da política. Uhum. A gente está tentando tirar alguns documentos aí para conseguir coisas melhores para o projeto e automaticamente para a nossa comunidade, né? Então, uma hora ou outra a gente precisa de alguém da política, de um vereador. A gente já recebeu lá no nosso jogo já uma deputada federal, que é a Renata Abreu. Já teve alguns, durante essa trajetória, e a gente completou 8 anos essa semana, né? Durante a trajetória a gente já tiveram alguns que deram uma força pra gente. Mas graças a Deus, o que mantém o nosso projeto lá são todos os voluntários. Tô vendo aí patrocínio do supermercado. Outros empresários, eles costumam procurar vocês para dar algum tipo de ajuda? Então, Nelson, esse supermercado aqui, esse cara aqui, ele é sensacional. O dono desse mercado aqui é o Zaca. O mercado dele é na comunidade. Ele faz de tudo para manter um preço lá bem acessível, para que a comunidade consiga comprar lá a mistura, o arroz, a carne, o frango deles lá. E todo jogo nosso, toda campanha nossa, quando a gente precisa desse cara aqui para alguma coisa, dele e da família dele, porque é ele, a mulher dele e as filhas deles que tomam conta do mercado lá, eles ajudam a gente demais. E aí existem outros também parceiros lá da onde a gente mora lá que ajudam também assim, esporadicamente a gente e tal. Mas não tem uma empresa que para ajudar mensalmente, para falar assim, tal empresa dá tanto por mês para eles lá. É quando a gente procura por alguma campanha que eles ajudam, mas fechado assim mensalmente não tem não. É só ações pontuais, né? Isso mesmo. Se a gente chegar lá nele lá e falar agora, ô Zaca, tá vindo a nossa festa das crianças aí, que vai ser dia 21. Vai ter a nossa festa das crianças. Ele vai falar, não, passa aqui tal dia que eu vou dar para vocês aí tanto saco de chocolate, de bala e pirulito. Ele ajuda, ele é certeza, mas são ações pontuais. Agora, mensalmente, são os voluntários mesmo que seguram o refrão. Interessante. Mais alguma pergunta? Então, os novos projetos, né, pela Amigos do Ericão, seria final do ano o jogo, né? Isso. Para poder arrecadar. E que dia que vai ser? Agora o próximo calendário nosso, né? As próximas datas. Dia 21, Festa das Crianças. Vai ser lá na Rua do Campo, do Araguaí. A gente vai fechar a rua. E aí depois, dia 25 de novembro é o nosso jogo. O jogo antigamente ele era em dezembro. Só que como o jogo ele é para arrecadar a cesta básica, ele estava ficando muito em cima do Natal. E às vezes a gente estava ficando muito enrolado para tentar entregar esses alimentos antes do Natal. Uhum. Então a gente trouxe ele um pouquinho antes. Agora ele é em novembro. A gente faz dia 20. Cai num sábado. Tá. Aí vai ter o jogo, depois do jogo o evento. Fica o dia todo nesse segmento aí. Vai ter o jogo, todo mundo já vai pro evento depois. Aí tem um samba, sertanejo, fala aí pro axé. Pessoal,
Horário, local, como que vai ser? Pra quem tiver interessado. Poder ajudar. O jogo beneficente é das 10 a 1, das 10 ao meio-dia e meio, na verdade, o nosso jogo. Quem quiser ajudar lá e quiser comprar uma camiseta, é só trocar por uma cesta básica. Acabou o jogo, a gente vai pro Resenha dos Amigos, que é o espaço de um amigo nosso que liberou pra gente fazer o evento o dia todo. E aí no dia lá vai ter porções, as bebidas, e aí atrações de samba, sertanejo, axé, vários tipos musicais aí. E aí tudo que for vendido lá será depois revertido em cesta básica. E aí, se eu não estou enganado, a data da entrega da cesta é na semana do dia 15 de dezembro, para o pessoal chegar no Natal com esses alimentos aí, para poder fazer uma ceia legalzinha lá. Top. Então pessoal, vamos ajudar aí a causa aí, ó. Isso. Amigos do Ericão, vamos participar lá, comprar a camisa, tá no Pagodão. @Amigos do Ericão, o Instagram nosso lá. Segue o homem. Quem quiser seguir, quem quiser ser voluntário também, participar com a gente lá das ações. Toda também. segunda, né? As ações com o pessoal em situação de rua é toda segunda-feira. Top. Eu mesmo, você tinha me convidado, né? Não dava pra ir por causa da faculdade e tudo mais, mas agora em férias, esquece. Vamos. E o Nelson vai estar como lá? Nós queremos participar e se você permitir, né? Nós vamos querer registrar, fazer umas imagens, tá? Opa, e divulgar esse evento. Né? Eu acho que ações como essas, elas são importantes. Nós sabemos que temos muitas pessoas em situações, né, difíceis. Muito. E nós como cidadãos, nós precisamos arregaçar as mangas, nós temos que tomar atitudes. Nós não temos que ficar esperando que as autoridades possam fazer alguma coisa. Porque muitas vezes a ação das autoridades, ela demora para chegar. Muito. E a gente não pode esperar que o nosso semelhante passando por situação difícil e a gente não... Esperar por eles, né, Nelson? Esperar para alguém fazer alguma coisa, acho que a gente tem que fazer. Isso é importante. Projetos como esse, isso na nossa cidade, isso no Brasil todo, isso tem que existir. E na verdade, a gente aqui no nosso canal, nós fazemos até um apelo, né? Para que... esses pequenos comerciantes, essas pessoas que estão empreendendo, possam ter essa visão social. Isso mesmo. Né? Eles querem crescer, ótimo. Isso a população já apoia o crescimento do pequeno do empreendedor, né? Mas que esse empreendedor ele possa também reverter em ações para a comunidade dele, né? Ele está crescendo e ele vê projetos como esse crescendo e ajudando a pessoa. Isso mesmo. Porque a partir do momento que, quando nós, né, estamos dispostos a ajudar as pessoas que vivem ao nosso redor, essa pessoa nos traz um retorno. Porque são tudo de um bloco só, uma região só. Então eles acabam dando esse retorno para nós. Sim. Né? E quando você está disposto a falar assim, olha, eu quero fazer isso para a minha comunidade, né? Você passa a ser respeitado, o seu trabalho passa a ser respeitado. Isso mesmo. E tem que ser respeitado mesmo, porque toda ação que é voltada ao próximo é levada com seriedade, né? Acho que a nossa sociedade deve pensar dessa forma, que é um trabalho sério, né? Não é só a resenha, a descontração de jogar um futebol, mas assim, tem um objetivo todo esse trabalho que vocês fazem. Vocês estão de parabéns. Obrigado, Nelson. E eu digo por experiência própria e de todo mundo que participa com a gente lá, como é bom ser voluntário. Sim. Que a gente sai para doar, mas na verdade quem está recebendo é a gente. A sensação que você tem de poder estar ajudando, de poder fazer algo por alguém, ela é maravilhosa. Eu sempre falo do relato de dois irmãos. Tem vários, né? A gente, 8 anos de projeto, a gente já escutou muita coisa. Mas eu conto três histórias que a gente passou pelas nossas ações lá. Uma foi bem no início. A gente estava chegando ali na Penha, ali na Amador Bueno. E tava um dia muito frio, Nelson, no dia tava muito frio, devia estar no dia aí uma noite bem fria de São Paulo mesmo, aí uns 6, 7 graus. E tinham 2 pessoas dormindo embaixo de um cobertor lá.
E aí a gente parou o carro e desceu eu e meu primo para ir oferecer algo para eles. E aí na hora que a gente chamou, o primeiro acordou assustado e acabou até assustando um pouco a gente também. A gente, ó, desculpa ter acordado vocês aí dessa maneira e tal. Aí eles, não, que isso? É porque às vezes na madrugada passa um pessoal zoando a gente aqui e tal. A gente, pô, mano, o cara numa situação dessa ainda passa a gente querendo zoar e tal, né? E beleza. Aí nós falamos, ó, a gente tá com um chocolate quente aí, um cafezinho e um lanche. Ele, Aí ele já era bem senhor. E aí ele catou e cutucou o outro e acordou. Pai. O outro mais idoso que ele. Falou assim, ó, pai, eu não te falei que Deus não ia deixar a gente dormir com fome? Aí eu olhei, tava aí meu primo Tom, que é um dos fundadores do projeto, a gente olhou um pro outro assim, na hora deu até uma vontade de chorar, porque é complicado a pessoa estar numa situação daquela ali, né? A gente tem uma situação muito boa dentro de casa. A gente não é rico, mas pô, a gente tem um teto, tem uma cama, tem um chuveiro quente, tem alimento. E aí a gente olhou um pro outro assim, ficou bem um clima bem emocionante. E aí a gente deu o alimento pra ele, saiu e tal. Aí meu primo falou pra mim, Ericão, a gente tá com 200 lanches aí pra entregar, mas a noite já valeu aqui. De 2 que a gente entregou, a gente já ganhou a noite. Eu falei, verdade, então se a gente não conseguir entregar esses 198 que sobraram aí, a gente não já ganhou a noite por saber que diferencia uma pessoa ali, né? Deus trouxe a gente aqui pra ajudar com esses rapazes. Aí um outro, a gente estava próximo do Brás, a gente entregando, veio um cara assim, falando alto de longe. E de vez em quando tem uns caras meio bêbados na madrugada e tal, os caras tomam uns corotes pra esquentar. Aí a gente olhou e falou, será que vai vir bucha e tal? E aí quando foi chegando o próximo que a gente foi entender o que ele tava falando. Ó, o verdadeiro evangelho quem tá fazendo é vocês, hein? A gente ficou meio sem entender o que ele tava falando. Aí quando chegou o próximo ele falou assim, ó, eu não quero lanche. Jantei já, graças a Deus o rapaz ali me ajudou. Mas o verdadeiro evangelho quem tá fazendo é vocês. Porque a palavra de Deus ela tem que ser vivida. Não adianta ficar só nas palavras. Né? Aí ele falou o nome da igreja, não vou falar aqui. Ontem eu fui no culto, não me deixaram entrar. O pastor veio falar comigo só depois do culto. Eu fiquei na porta. E eu queria ouvir a palavra. E o que Jesus pregou não foi isso. O que Jesus pregou foi o que vocês estão fazendo aqui hoje. De lembrar dos pobres, dos necessitados, de quem precisa de alguma coisa. Hoje, só de você estar aqui me ouvindo e me dar um abraço e lembrar dos irmãos aqui que estão com fome, isso daí pra mim é motivo de grande alegria. Parabéns aí pelo que vocês estão fazendo e tal. Aí a gente já ganhou também a noite ali. E a outra, umas 2 semanas atrás, a gente até postou na nossa página do Instagram, o primeiro rapaz que a gente entregou no Tatuapé, que a gente parou para entregar o lanche, ele falou assim, vocês são anjos de Deus. Aí a gente, obrigado. Ele falou assim, você sabe o que é você ficar sentado na porta do metrô e passar por você milhões de pessoas por dia? Ele falou assim, eu não tenho um número exato de quantas pessoas passam, mas umas 500 mil passam por mim por dia, mas ninguém me vê. Tô sentado lá, do lado delas. Eles passam aqui, ó, do meu lado, mas não me vê. E aí você sair da sua casa num dia frio, deixar lá a sua família e vir aqui e lembrar que a gente existe, isso eu posso chamar vocês de anjos de Deus. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Aí a gente estava num grupo, a gente divide os grupos, né? Vai cada um para um lado para fazer as entregas. A gente olhou um para o outro e falou, poxa, isso é gratificante pelo trabalho que a gente faz, né? Da gente vir aqui e saber que a gente está conseguindo fazer a diferença na vida das pessoas. Sim. Isso relatando da gente nas madrugadas, nas ruas aí, mas pô, quando a gente vai na casa de apoio à criança com câncer, que a gente chega lá e vê as criancinhas lá tratando o câncer com, poxa, 2 anos de idade, e às vezes perdeu a vista porque o câncer é na cabeça, às vezes não anda direito porque o câncer está em algum lugar do corpo e tal, e você vê aquela criança ali, ela vivendo normalmente sem reclamar de nada, brincando, pulando, indo para um lado, indo para o outro, vem te abraça e tal. E aí a gente no dia a dia às vezes reclama por coisas bobas no nosso cotidiano. Hoje tal coisa não saiu como eu queria. Putz, como que minha vida tá ruim e tal. E aí quando a gente se depara com essas situações, ou até no abrigo mesmo, quando a gente vai lá no abrigo lá, que tem certas situações lá, tem um menininho do abrigo que a gente tá ajudando agora, que ele veio refugiado pro Brasil.
A família toda ficou lá na África, lá. Nossa. Eles não puderam falar qual que era o problema, porque é uma ética deles profissional lá, que não pode estar falando a situação. E eu tô lidando com ele direto lá, levei pipa pra ele essa semana, a gente leva sorvete, leva lanche. E ele não tem ninguém no Brasil, e eu conheci ele próximo do Natal, e ele ia passar o Natal no abrigo sozinho, porque os outros tinham família estendida, tem um tio distante, tem um vô e tal, e ele ia passar só ele mais um no abrigo junto com os responsáveis, né, que trabalham lá. Aí eu falei, putz, deixa eu levar ele pra minha casa, eu tenho um filho, tem os priminhos lá, ele vai brincar com as outras crianças. A mulher falou, ó, se pudesse, você levaria ele agora, mas tem todo o trâmite judicial aí, tem que ver se o juiz autoriza e tal, eles vão fazer um estudo e tal, pra você ser padrinho afetivo, enfim, não consegui levar. Mas você vê, o moleque não tem ninguém no Brasil, os pais ficaram lá na África, irmãos, todo mundo, e ele tá aqui sozinho, e você vê ele brincando, conversando, você vê, tá levando uma vida normal. Lógico que uma hora ou outra ele lembra da família dele que tá lá na África, lá, sente um pouquinho de tristeza, mas é um exemplo de vida, assim, gigantesco, e um moleque de 5 anos, 5, 6 anos, dando exemplo pra gente de como que é bom viver, né? Da gente valorizar o que a gente tem. Pô, eu, graças a Deus, sempre valorizo muito minha família. Sempre que possível eu tô junto com meus pais, com meus tios, a gente se reúne, dá risada, fala um monte de besteira lá. E são coisas que a gente tem no dia a dia e a gente não valoriza. E aí só quando a gente vê as pessoas que não têm essa parte boa da vida, que é o melhor da vida, né? As coisas que o dinheiro não compra são as melhores coisas da vida. E aí a gente valoriza. Então esse projeto social nosso aí, ele traz muito isso pra gente, da gente valorizar o que é o realmente importante da nossa vida, né? Que tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem nada, tem só o dinheiro. Só o dinheiro. E as coisas que são os verdadeiros valores da vida, elas não têm. Sim. Uma coisa que eu aprendi, né? Que muitas vezes a gente se depara e vê que as coisas que a gente acha pequenas são as mais valiosas, e as coisas que a gente acha que é mais valioso são as coisas pequenas, né? É isso mesmo. E o trabalho, ele edifica o homem, né? Então, a gente podendo ajudar. Eu e meu pai mesmo. Meu pai, quando era mais novo, agora já tá coroinha já, né? Acho que aqui uns 40 anos atrás, a gente foi missionário, né, da igreja. Eu com 18 anos, ele com 20 e pouco. 24 anos. 24 anos. Então, a gente sempre teve nessa situação de ajudar as pessoas, né? Sim. Eu passei praticamente 2 anos lá em Fortaleza, e a gente via isso mesmo que você falou. As pessoas olhavam pra gente, pô, vocês são um anjo de Deus, podendo ajudar aqui a gente, tudo mais, com uma palavra, uma comida, às vezes não é nem o dinheiro em espécie, né? Mas de você estar se importando ali, trazendo um outro olhar pra vida da pessoa, E como é né? bom você ouvir e sentir isso, né? Claro. Como é bom isso aí. Isso daí é o que, como eu posso dizer, é aquela recarga da sua energia, né? Que faz você manter isso vivo. mesmo. Uma vez eu falei isso aí num vídeo que eu fiz, que quando eu tava na França, o pessoal vivia pedindo pra eu fazer vídeo, né? De apoio a alguma causa ou de algum jogo, divulgação e tal. E aí uma vez eu fiz um vídeo próprio meu, do lado da torre. Tem até ele no Instagram, da Torre Eiffel. Que o mais importante na nossa vida não é nem onde a gente está fisicamente, é onde está o nosso coração. Porque eu morava, mano, a 15 minutos da Torre Eiffel. Eu nunca imaginei isso aí na minha vida. Eu sou lá do Fundão, sou de São Miguel, Zona Leste. O senhor conhece, Nelson. A gente sabe como que as coisas são difíceis pra gente que é de lá. Sim. Então, por isso que eu faço maior questão de tentar conseguir coisas boas pra nossa comunidade lá. Porque eu sei como que é difícil pra quem é de lá. Lá como tantas outras comunidades que a gente tem por aí. E eu morava a 15 minutos da Torre Eiffel, que é o lugar mais visitado do mundo. É a referência do turismo. E aí eu fiz um vídeo falando isso. Falei assim, eu tô aqui, eu tô do lado da torre. Mas pra mim o mais importante não é eu estar aqui fisicamente. É onde está meu coração. É de eu estar aqui, mas eu saber que o mais importante pra mim não tá aqui na Champs-Élysées, não tá aqui na torre, não tá no Museu do Louvre. O meu tesouro tá lá em São Miguel.
que é meu filho, são meus pais, minha família, as pessoas que são meus amigos. O mais importante para mim tá muito distante desse lugar aqui que é tão deslumbrado pelo luxo. Pessoas, né? Tem uma coisa, né, que a gente precisa pensar é o seguinte, é a posição que você está. Se você chegou naquela posição onde você chegou, foi pro seu mérito, mas assim, Deus abriu as portas para você. E quando a gente chega num lugar, a gente precisa olhar para trás e pensar que, pô, olha de onde que eu saí, olha onde que eu estou. E se eu estou aqui hoje, o que eu posso fazer para quem está lá atrás? Isso mesmo. Né? Porque assim, você é uma pessoa abençoada. Para conquistar o que você conquistou, você deve agradecer muito a Deus pelo que você conquistou. Mas você fala, se eu pude conquistar isso, é porque Deus tem um plano na minha vida. E eu posso compartilhar com outras pessoas o que eu conquistei. Isso mesmo. Né? Às vezes você compartilhar não é o dinheiro que você tem ou a casa que você tem, mas se você chegou numa posição que você pode olhar para trás e falar assim, olha, eu cheguei nessa posição, eu posso, através da posição que eu tenho hoje, poder ajudar quem está lá embaixo. É isso então mesmo. assim, você vê muitas celebridades aí que os caras eles fazem muitas ações. E ele usa exatamente a pessoa pública dele. Fala, pô, eu cheguei aqui, eu não sou mais por exemplo, vamos citar o Neymar, por exemplo. Pô, o Neymar, ele é uma pessoa pública que é conhecida no mundo todo. Mas o Neymar, ele não era antes essa pessoa pública. E ele olha hoje para ele, olha para ele e fala, olha onde eu cheguei, eu estou no topo. O que eu posso fazer para aqueles que estão lá embaixo? Né? A minha presença, né, Neymar, pessoa pública, pode ajudar muita gente, né? E ele tem lá o projeto social dele, ele com a família dele, Neymar, no Instituto Neymar, como os outros jogadores, o próprio Ronaldinho, né? Tem, né? Tem o que jogava no São Paulo lá, o Edmilson, faz um trabalho assim. Raí. Então assim, essa pessoa, ele enxergou aonde que ele está, que pessoa que ele se tornou e o que ele pode fazer para ajudar as outras pessoas. Pela pessoa que ele é. Fala, eu sou fulano de tal, hoje eu tenho o poder de ajudar outras pessoas que talvez na minha infância eu não tinha condições de ajudar, mas hoje agora eu tenho essa condição. Não esquecer de onde veio, né, Nelson? Exato. A gente sempre fala lá também, como vocês foram missionários, sabem melhor do que eu isso daí. O amor de Jesus, ele nunca vem e para em você. Ele transborda. Transborda. E eu acredito que tudo isso aí ele é através do amor. Se tem um amor ali, as coisas vão fluir. Aí vem o resto das coisas. Sim. E todas essas coisas que a gente está falando aí, ela vem através do amor. E o amor de verdade é o amor de Jesus. Então se chegou até você a graça de você fazer o bem, de você foi abençoado de alguma maneira, certamente você vai abençoar também outras pessoas. Isso daí vai passar adiante. Eu acho que o mais importante de tudo é isso, é não parar em você, né? Eu fui abençoado, eu vou abençoar o Nelson, que vai abençoar o Mano Dô, que vai abençoar o Junião, e assim por diante a gente vai seguir esse caminho aí. O Senhor falou para você, né? Que você realmente estava pregando o verdadeiro evangelho. É através do exemplo, né? As suas ações. O evangelho não é só palavras, é ações, né? Então, assim, muitas vezes a ação, ela fala muito mais. Com certeza. Do que palavras. Né? A sua ação. Você não precisa levar mensagem, coisa nenhuma. A sua ação já ensinou muita coisa. É isso mesmo. Às vezes no silêncio, mas a sua ação vai falar muito mais do que se você parasse para falar ali meia hora. Exatamente. É isso mesmo. Isso aí. Fechou então? Fechou, Mano Dô. O horário terminou, né? Infelizmente. O papo tava bom, né, Nelson? Ficar um pouquinho mais, quando a gente traz esses caras assim, a gente fica muito feliz de poder trocar uma ideia, né? Eu queria mostrar a camisa aí de novo. Opa. Pega desse lado, vamos levantar. Pega aqui assim pra mostrar aqui a aí, camisa. Ó. Fechou? Pegou aí, toma Amigos do Ericão. Divinação. Aqui, ó. Deus é fiel. Tá achando que o cara tá de brincadeira. Nós tá sincero. Aí. Fechou?
O manto. Isso aí. Final do ano a gente vai estar lá. Dia 25. Top. A cobertura é de vocês. Fica à vontade lá pra fazer o que quiser lá. Ô, bater um papo com o louco. pessoal, filmar. Tô com moral, hein? Tanto no jogo quanto no... O Nelson tá como? Vamos ser Fechou? bem-vindo lá, fechou. Mas brigadão, gostou da resenha? Pô, demais. Que papo bom. Obrigado, viu, Opa. seu Nelson? Mano Dô, obrigado pelo Pra nós convite uma aí. honra, viu? A sua presença aqui. Pra mim também. E pros seus amigos, o pessoal que veio aqui prestigiar, Junião. né, Junião. Obrigado Grato, pelo Junião. convite Tá. aí. Quando precisar, Tamo aí. só chamar a gente. Também aí, que- está à disposição aí. Com Sabe certeza. que- E aguardo vocês no dia 25 lá. Lógico. Opa, Então, ó, pessoal, se inscreve aí no canal. Deixa um joinha aí, ó. É. Os parceiros do Ericão Dá o aí like. já dá aquela fortalecida também. Deixa aquele comentário. Julião também, ó. Fala aí seu Instagram, pai. O meu, Eric.original, e o do projeto. Eu tô com a camiseta do projeto aí. @amigos do Ericão. Manudo.10. fala o meu que eu esqueci. Nelson dos Anjos. Nelson.dosanjos7. É isso daí? É isso aí. Segue Fechou, lá, então. segue lá, pessoal. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Um abração. Fica com Deus todo mundo aí. Um abraço. Foi? Foi, Tommy? Beleza.